do Senhor Jesus. Como eu já disse, eu vou trazer uma breve palavra de um assunto muitíssimo vasto, muito, mas muito mesmo. Mas aqui eu vou falar uma introdução, devido ao tempo, acerca dos dons espirituais. E o texto que eu vou usar como base vai ser um texto só, o capítulo 12 de 1 Coríntios. Quando Paulo estava instruindo os cristãos a Corinto, que é os cristãos de Corinto, daquela cidade, a primeira coisa que ele disse foi: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então há uma diversidade de pensamentos acerca desse assunto, uma diversidade de confusão também se há, uma escassez terrível de discernimento, como também uma escassez sobre o Senhor emanar o seu poder sobre os cristãos, para usar os cristãos de forma bem mais forte e poderosa do que as trevas. E também eu quero dizer que tem outros que creem na questão de que os dons espirituais não existem mais. Se eu for por esse pensamento que os dons espirituais não existem mais, ora, a igreja do Senhor Jesus já é como é hoje. Imagine desprovida dos dons espirituais e desprovida, vamos dizer, da presença do Espírito Santo. Como diz, se o Espírito Santo não estivesse na terra, a igreja do Senhor não estaria também. Isso é um fato a se entender e se compreender. Como é que as pessoas elas querem limitar o poder do Senhor Deus, ou neutralizar o Espírito Santo, ele que é a terceira pessoa da natureza, que compõe a natureza do próprio Deus, embora há três que são unificados, mas o Espírito Santo em si é diferente, porque ele prescruta até as profundezas de Deus, está escrito, e é tanto a se aprender com ele. E como é que eu posso simplesmente dizer ou crer que não existe dom espiritual? Se eu quero dizer que, seja qual for a denominação que cada um seguir, mas no mínimo uma coisa eu quero te dizer: você aceitando ou não, mas se é um cristão em Cristo Jesus e congrega, então no mínimo você tem um discernimento espiritual das coisas, e isso, discernimento, é um dom. Então o apóstolo Paulo disse: eu quero vocês, cristãos de Corinto, que não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Aí quais são os pensamentos das pessoas? Uns dizem assim: só existem 9 dons. Outros dizem assim: não, tem muitos dons. Outros dizem assim: não tem dom espiritual, não existe. Outros dizem assim: só tem os dons, só ministeriais. Ou seja, muitas pessoas pensam muitas coisas. Mas eu digo a vocês, analisem bem as escrituras sagradas sobre tal assunto, e principalmente porque o Espírito Santo do Senhor esteve desde o início da formação do mundo. A Bíblia diz que estava o Criador e o Espírito dele, o Espírito do Senhor, pairava sobre as águas. O Filho veio depois. Então, entenda o seguinte: o Espírito Santo é desde a criação, e outra é digno de ser
gentios não convertidos, é o que Paulo está querendo dizer aqui. De uma forma ou de outra, fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito do Senhor Deus de Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer o Senhor Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, glória ao nome do Senhor. Aquele que tem o Espírito Santo, ele jamais deve ser confundido com aquele que pode estar possesso do mal, possesso de demônios. É assim, porque o que está possesso de demônios ou do mal, se inclina para as coisas do mal. E o que está, como diz, com o Espírito Santo do Senhor na vida, e que está cheio, além de ser acima de nova criatura, que seja filho do Senhor nosso Deus, que não é nascido da carne no sangue, mas do Espírito, então esse, glória a Deus, glorifica ao Senhor Jesus. E quem é da parte do inimigo não exalta ao Senhor Jesus com todo o seu ser. Aqui diz uma coisa que talvez passa desapercebida a muitas pessoas. Aqui diz versículo 4: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tem uma lista em Romanos, tem uma lista em Efésios 4, tem essa aqui de 1 Coríntios 12 também tem. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que dons espirituais, por serem oriundos do Espírito Santo, ou seja, que prescruta até as profundezas do próprio Deus, é como se pudesse dizer que seria ilimitados. Não, ilimitados é longe demais. Não é não. Se o nosso Deus é transcendental, por que eu me limitaria em dizer que a forma de Deus usar as pessoas seria limitada? Se é Ele, as coisas do Senhor, o Espírito Santo, eu não posso fazer isso. Quando diz a diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, isso aqui significa uma diversidade, uma infinidade de tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí pessoas, como diz, são sistemáticas, ou olham e dizem assim: mas eu não creio na marcha, no pulo, no rodopiário, no cortar de laço, essas coisas aí, porque na macumba também tem. Eu digo, ora, se às vezes tem gente que se disfarça da dentro da igreja, imagine como diz o demônio, a criatura mais temida, Satanás, não imita as coisas do Senhor. Deus imita. Mas só que não é por isso que eu vou olhar para um cristão e ver que está agindo daquela maneira e dizer assim: não, isso não é de Deus, é melhor ficar calado, porque se eu blasfemar contra o Espírito Santo, eu estou, como diz, em apuros. O que é que eu tenho que fazer? Eu, como cristão, tenho que... É a hora que eu digo a vocês que o dom de discernimento deve estar em ação. Porque o dom de discernimento é capaz de demonstrar a lei. O dom de discernimento é capaz de fazer você entender entre o bem e o mal. É capaz de você ver uma intenção por trás de uma ação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar ao Senhor em silêncio. E eu posso dizer: Senhor, se é de ti, me mostre para que o objetivo desse tipo, como diz, de dom, de maneira
maneira de agir, o Senhor me mostre, porque eu não tenho. Porque tudo que o Senhor faz, tudo que vem da parte dele é frutífero. O texto diz a diversidade, ou seja, muitos tipos de dons. Há diferentes tipos de ministérios, sim. Portanto, para quem crê só nos 9, perdão dizer que, como diz, respeito, mas aqui está falando diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, ou seja, a forma qual o Espírito Santo atua, se manifesta na igreja, assim. É o que eu estou querendo dar o exemplo do que eu estou falando. Então, um cristão, de repente, ele fala línguas, de repente, ele está sendo usado ali no corpo do laço, não sou, já tem outro dom. O que eu vou fazer? Eu vou expulsar, vou repreender, a não ser que o Senhor dê o discernimento e tenha certeza que não vem do Senhor nosso Deus, que vem de Satanás, porque até então, se for emocionalismo, se for frenesi da emotividade, eu quero dizer que você ora e o Senhor controla as emoções daquela pessoa e aquela pessoa se aquieta. É assim que se deve fazer, com muito cuidado as coisas do Espírito. Então, a diversidade de dons. Então quer dizer que o cantor lá do mundo, ele tem um dom espiritual? Não! Ele tem um talento natural que o Senhor Deus deu, mas não é espiritual porque não glorifica a Deus. Entendeu? Então, existe dom espiritual, existe talento natural, que é uma aptidão que todo ser humano nasce com uma aptidão para alguma coisa, seja para cantar, seja para ser médico, seja para, vamos dizer assim, para a área da liderança, seja o que for. E aí, alguns desses talentos naturais, o Senhor pode, como diz, transformá-los em espirituais. Sim, depende do portador, se vier para o Senhor e se for a vontade de Deus, tá certo? Mas tem aptidões que o Senhor não transforma. Por exemplo, eu conheci um irmão que era médico, veio para o Senhor Jesus. Então, pela lógica, o que seria? O Senhor vai dar a ele o dom de cura e de milagre. Não, ele continuou com o talento natural que o Senhor Deus deu de médico, mas os dons espirituais eram de línguas e interpretação de língua. Ele falava e interpretava o que estava falando e que se aperfeiçoou para a profecia depois. Então, a diversidade de dons, de talentos e de operações, ou seja, como o Espírito Santo ele quer trabalhar. Às vezes pode começar a querer usar uma criança, às vezes a liturgia do culto está toda ali. Quem vai cantar, quem vai pregar, o texto inicial, como deve ser, quem vai pregar, quem vai isso. E às vezes o Espírito Santo pode fazer a maneira dele, sim. Não que ele traga desordem. É ordem da essência, como diz 1 Coríntios 14. Mas, como diz, se um está falando língua, ou ele interpreta, ou tem que ter alguém para interpretar. E se não tiver, então se cala, porque é para edificar a si mesmo. Então, o que eu quero dizer a vocês é que esses versículos quebram muitos estigmas. Ou seja, o nosso Deus é ilimitado, soberano e faz como bem quer na vida de alguém. É assim. Então, cabe a nós, não é olhar e criticar se a ação parece de macumba ou se deixa de ser, porque nós não nascemos assim para estar julgando o próximo, ou seja, principalmente na área espiritual, ou se peca ou deixa de pecar, nós vamos dar conta a Deus. Então, cada um dê conta de sua própria vida.
Aí dá aqui exemplos de dons espirituais. Ele fala, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A cada um é dada. Aí diz, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro é dado a palavra do conhecimento, a outro é dado dons de curar, mas tudo pelo mesmo e único Espírito. A outro poder para operar milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, ou seja, não só de situações, mas vai além, de espíritos, para saber se aquele que está sendo usado, se vem do Senhor, ou se é da carne, ou se não é de Satanás. Porque às vezes nem é do Senhor e nem é de Satanás, é a carne. É assim. E quando é uma coisa da carne, o apóstolo Paulo já vinha dizendo, já disse depois, uma coisa que é na carne, assim, que não tem amor, o apóstolo Paulo disse, é igual um sino que tine, que faz aquele barulho, ou seja, uma dona de casa me entende, é igual pegar uma panela e uma colher bem barulhenta e está batendo, ou seja, incomoda, ou seja, não dá paz, ou seja, a pessoa não é que sente aquela opressão, mas se sente incomodada, quando algo é da carne. É assim. Quando algo é do Espírito Santo do Senhor, mesmo que a pessoa não entenda, mas o Senhor dá no mínimo paz. A pessoa tem paz. Ela diz, eu não estou entendendo, mas eu tenho paz. Eu estou percebendo que é alguma coisa que o Senhor está fazendo. Aí pode dizer, Senhor, me ensine o que é isto que está acontecendo, por que é o motivo disso? É assim. E outro, glória a Deus, e outro ponto, glória a Deus, aqui diz, todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito que distribui individualmente a cada um como quer. Aí tem gente que diz, eu não tenho dom, eu não sei nem falar. Você tem dom, agora se é uma desculpa para não servir a Deus, cuidado, porque é igual a parábola dos talentos, que a Bíblia diz que a um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 3, 2 e a outro deu um só. E o que tinha 5 granjeou, ou seja, negociou, lutou, se esforçou e produziu mais 5, foi 10. O outro também dobrou. Agora o que tinha 1, ele era tão ruim que recebeu a oportunidade, mas enterrou. Aí sabia mais, conhecia o Senhor dele, dizia, mas Senhor, eu sei que tu és homem de dura cerviz. O Senhor assim, como diz, castiga e tal. Aí o Senhor olhou para ele e disse, você me conhece, e ainda assim eu te dei um dom e tu não fosse capaz de fazer nada. Após acrescentai ao que tem 10, porque o que tem mais seria dado, e o que não tem, até o que não tem seria tirado, se for ruim. E como diz, jogar o dom fora, como diz, a vida com Deus fora. É assim. Então, como diz, e falando rapidamente aí sobre do versículo, do capítulo 12 de 1 Coríntios ao versículo 12, eu vou comentar, fala sobre a unidade do corpo. Ou seja, que o corpo tem muitos membros, sim. Vamos fazer aqui uma breve analogia do corpo humano. Tem cabeça, tem orelha, tem olhos, tem nariz, tem dedos, mão, vários membros. Então, o Senhor está dizendo aqui, versículo 14: o corpo não é feito de um só
só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, eu não sou o olho, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? E se, como todo o corpo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só, como diz, segundo a vontade do Senhor, se todos fossem um só, onde estaria o restante do corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então, primeiro eu tenho uma breve definição de dom espiritual, que é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo, e que a sua forma, expansão de atuação se constitui em diversos tipos de dons, diversos tipos de ministérios e diferentes formas de atuação, ou seja, de como ele atua. Mas sendo o Espírito Santo, tudo vem dele, porque é ele que dá os dons. Então essa é a definição mais simples, que eu não estou usando nem o grego, nem o hebraico no momento, porque o tempo não permite. Mas outra hora falarei, darei esse assunto muito bem detalhado. Então, agora o segundo ponto que eu estou falando é da importância do corpo de Cristo reconhecer três coisas: a santificação do Senhor, a unidade, e que cada um é diferente, mas por ser diferente, como diz, se é do Senhor Jesus Cristo, tem que haver unidade para que o corpo funcione. Quer ver um pequeno exemplo? Imagina que o fígado não está bem, como é que fica o corpo? O corpo padece. É como se o fígado estivesse gritando por socorro. Então imagina uma igreja, um templo, um povo que se reúne e diz que não há dor. Imagine! Aí imagine uma congregação, um povo, que digamos assim, que só quer o modernismo e nem sequer lê um versículo para saber se é a vontade de Deus ou não, porque o Senhor não precisa de inovações para manifestar o seu poder. Ele precisa de santificação, ele precisa de que a pessoa tenha intimidade com ele, com o Espírito Santo, seja cheio, seja um filho de Deus de fato. Diferente de nova criatura. A nova criatura não vive no domínio do pecado por causa do sacrifício do Senhor Jesus. É um cristão verdadeiramente, mas nas coisas espirituais erradas. Digamos que faz uma oração de manhã, agradecendo o dia, faz uma oração no almoço, faz uma oração à noite. Ou então vai na igreja, na casa do Senhor, para adorá-lo apenas no domingo, assim, de manhã, e no domingo à noite. E o resto da semana não vai, ou então vai um dia e dois. Ou seja, a vida espiritual está rasa. E nesse mundo qual nós estamos vivendo, nós procuramos aprofundar a nossa fé e buscar do Senhor com zelo os dons que Ele queira dar, porque o texto fala assim, com zelo os melhores dons. Eu já digo assim, os melhores dons, mas que o Senhor queira dar, o Espírito Santo. Ou então, como diz, a igreja já está como está, tanta coisa aí acontecendo. Imagine sem, como diz, se aprofundar na comunhão, na santificação, nas coisas de cima que são espirituais. Alguém pode dizer fanatismo. Aí eu digo, se me chama de fanática,
Se está dizendo fanatismo comigo, aí eu digo mundanismo para você. Ou então mornidão espiritual você tem. Tá certo? Então aqui. Aí mais na frente a importância. Porque o olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Ou nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você. Do contrário, até os mais frágeis são indispensáveis. Aqui primeiro sobre como diz, a expansão dos dons espirituais imbuídos na igreja, que é para a edificação da igreja e também para obras, para ganhar almas e tudo mais. Então o Senhor nos compara ao corpo e diz, por exemplo, a mão ela não é mão sem os dedos, e os dedos são os dedos nos formam a mão sem ter a parte os quais o Senhor constituiu. A cabeça ela pode ser cabeça, mas não funciona se não tiver cérebro. E assim, se a cabeça é cabeça, mas se não tiver olho, ela não enxerga. Então, primeiro mostrando que um precisa do outro, é igual ligaduras. Estão entendendo? Ligaduras espirituais, um precisa do outro, um precisa do outro. Ninguém é autossuficiente para dizer: não preciso de nada nem de ninguém. Não preciso, dá a Deus, obrigada, tchau. Aí o Senhor se ira, faz assim, sopra, como ele soprou para dar o fôlego de vida, ele sopra também para tirar. E depois o ser humano, na arrogância, vai-se embora e acabou tudo. Então o Senhor está falando das ligações que são necessárias, e depois está falando que nenhum membro do corpo pode dizer ao outro: eu não preciso de você. Por exemplo, uma pessoa que ora não pode dizer ao que prega: eu não preciso de você. Porque imagina, o que ora, mas não é nutrido com Bíblia. Imagina. Ou então o que está pregando diz assim: eu não preciso de você, da oração. Você tem de onde orar. Fica para lá. Aí tu vai ser igual o quê? Um sepulcro caiado, seco, sem ter unção de Deus, porque não ora. E porque ignora quem ora. E porque acha que Deus não é morto. E porque o Senhor já deu dom. Ele não precisa orar não. Aí fica só na letra. E às vezes só na letra sistematizada. Não fala do lado espiritual. É assim. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, como diz, o braço não pode dizer à perna: eu não preciso de você. Nem o pé pode dizer à perna: eu não preciso de você. É claro que precisa. Ninguém pode dizer assim, como diz, aquela senhorinha lá, aquele senhorzinho que vem para a igreja, só vai dobrar o joelho, acha que dorme mais do que na hora do culto. Eu digo: engano seu. Tem o dom de interceder. É uma coluna para aquele ministério, para a glória de Jesus Cristo, está de pé. Aí tem muitos que ignoram, por causa da idade, ou porque diz que era para ter em casa. E eu diria: melhor que se cala a sua boca. Porque é uma coluna que está ali, é como a candeia que está ali acesa, está ali orando, intercedendo pela tua vida, pela igreja, pela congregação. Aí amém o Senhor e a senhora que tem um dom assim de destaque, diz: eu não preciso de você. Como é que você está muito equivocado? Equivocada, para não dizer lascada. Imagina a pessoa sem oração, sem vigiar. Certo? Imagina a pessoa cristã
sem medo de brilhar, desprovidos de poder, cheio de heresia, cheio de eu quero é Deus, maravilha, mas vai Deus pedir uma coisa desse, ele diz, não, de jeito nenhum, mas eu quero é Deus. Pois a Bíblia diz que ele só ouve e cumpre algo que a gente pede se a palavra dele, ele estiver em nós e nós nele, tá certo? Mas eu conheço a Bíblia. Tem gente até que usa um termo assim, tão feio que, como diz, nem como dizer, conheço a Bíblia, de cabo a cabo, assim, conheço. Eu digo, bom, você pode conhecer de ler, ou acha que conhece. O diabo conhece. Agora, para discernir, como diz, só discerne quem busca o Senhor e tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. E outra coisa, a criatura mais temida não pode afirmar o futuro, somente o que estiver na palavra de Deus, porque foi revelado. Porque não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Satanás não tem essas qualificações, só o próprio Deus. Quer ver um exemplo bíblico? E tem gente que, quando vê algumas manifestações demoníacas do dia, e diz que a criatura que está lá incorporada no corpo diz que o futuro daquela pessoa vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Quer um exemplo bíblico? Eu vou te dar. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus perguntou aos discípulos e disse: que é que vocês escutam por aí o povo falar de mim o quê? Aí os discípulos disseram, um disse que o Senhor é Elias, o outro disse que o Senhor é João Batista. Aí saltou Pedro, eita maravilha, e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ali Pedro, a boca dele, quem usou foi quem? Foi o próprio Senhor, o Espírito Santo, que usou a boca dele para falar. Aí é tanto que o Senhor Jesus disse: bem-aventurado você, Simão Barjonas, porque você me falou, não foi pela carne, foi pelo Espírito. É isso mesmo. Mas daqui a pouco, mais na frente, quando o Senhor Jesus anuncia que está perto a hora de ser entregue na mão dos homens para a crucificação, para a obra de remissão que ele estabeleceu para ele mesmo, porque ele disse que ninguém tira a vida dele, mas ele doava e tinha o poder de tomar de volta. Aí lá vem Pedro de novo. Só que Pedro estava diferente. Falou assim: não, mestre, o senhor não pode morrer, não. Não, o senhor não pode morrer, mas de jeito nenhum. Só falta chorar, o senhor não pode morrer. Aí quem olha diz assim: mas Pedro amava muito ao Senhor Jesus. Aí eu digo, disso eu não tenho dúvida. Agora, para você prestar bem atenção no texto, o que eu quero dizer é que o Senhor Jesus, que tudo conhece e vê e sabe, olhou e disse: sai, Satanás, porque tu não conhece as coisas de Deus, e sim somente as dos homens, ou seja, dos humanos. Então, eu afirmar que o inimigo, como diz, está dizendo meu futuro, pode fazer como diz, presumir, porque até então é um bom psicólogo, mas não pode afirmar, porque só o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Então entendam que quando Pedro abriu a boca
E ali o inimigo usou a boca de Pedro. Não, mestre, de jeito nenhum, senhor, não pode acontecer isso com o senhor, não, misericórdia. Parecia assim uma pena, assim, como diz, mais que verdadeira, mas não era a intenção de Satanás, era que o Senhor não cumprisse a missão e que a humanidade não tivesse jeito, é assim. Aí por isso o Senhor Jesus disse: sai, Satanás, porque você não conhece as coisas do Senhor Deus, e sim só dos homens, certo? Então, como diz, ele sabe o que está escrito, mas saber a hora que o Senhor vem, saber, como diz, certas coisas, minuciosidades, até que dia o ser humano vai viver, o que é que vai acontecer, que aquele ser humano não sabe nada, certo? Não tem não essa habilidade não, só o Senhor é que sabe. E para finalizar essa minha pequena introdução, como diz, eu vou ler só o versículo 30. Não, o Senhor quando fala assim, todos podem ser olho? Não, porque senão cadê o resto do corpo? Todos podem ser braço? Não, porque senão cadê o resto do corpo? Ou seja, o Senhor está querendo dizer, como está falando aqui, versículo 29, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Também não. Tem todos o dom de curar? Não. Aí aqui falam todos em línguas? Não. Todos sabem interpretar? Não! Aí diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, tem gente que diz, eu gostaria daquele dom do milagre. Eita maravilha, Elias orou, desceu fogo do céu. Oh, louvado seja Deus. Eliseu assim, como diz, rodou a capa de Elias e bateu assim na água, a água se abriu. Eita maravilha, glória a Jesus, louvado seja Deus. O Senhor pode fazer tudo isso e muito mais. Agora uma coisa, eu te falo, a quem muito é dado, também muito é cobrado, porque o Senhor quer uma preparação espiritual do seu povo. Não é assim aleatoriamente. Mas eu conheço a pessoa que aconteceu uma vez só, o Senhor usou ela, a pessoa estava tão aflita que o Senhor viu. Eu digo sim, aí é como se chama, como diz, uma manifestação do Espírito Santo. Ou seja, usou aquela pessoa naquele dia, depois não usou mais, porque o Senhor quer mais profundidade, para que venha ampliar e venha usar mais, está entendendo? E aqui no final, o apóstolo Paulo ele fala, versículo 31, busquem com dedicação os dons espirituais. Aí ele diz, e passa agora a mostrar-lhe um caminho muito mais excelente. Ou seja, o dom espiritual, ele só é de fato, como diz, vamos dizer, agradável ao Senhor. O portador agradar ao Senhor se o portador tiver amor. E se o portador do dom tiver comunhão com o Senhor. Porque muitos têm dons. Muitos falam em nome do Senhor Jesus. E pelo nome do Senhor Jesus, ele querendo, ele faz o que ele quiser. Agora, se não tiver uma vida com o Senhor Jesus lá na frente, é por isso que vai ouvir, Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não expulsei demônio, eu não falei língua, eu não cantei, eu não preguei, não era assim? Aí é como se o Senhor Jesus olhasse, eu já vou fazer um antecipado, que a resposta é essa mesmo. Ele vai olhar e vai dizer assim, foi no nome de quem que você fez? Foi no nome do Senhor. Aí o Senhor disse, sim, foi no meu nome. Mas aí sua vida, você quis ser igual um Balaão na vida,
que eu queria que ele fosse profeta, e ele profetizou, como diz, a minha vontade, mas depois ele quis ser agorega, assim. Então você foi parecido com ele, amou o prêmio da injustiça. Então, como diz, apartai de mim que eu nem te conheço. Pronto, eis a razão. Porque dom é dado deliberadamente. Como o Espírito Santo quer, deliberadamente no Espírito Santo. Agora, o portador se agrada do Senhor Jesus e depois deixa de agradar, pode ter certeza que salvação não tem nome, porque dom não salva. A dom é uma evidência de que eu estou em comunhão com Deus? Não, exatamente. Porque para entender que tem comunhão com Deus, tem que ser mais do que isso. Tem que ser a sua vida, se é uma boa representação no altar. Ou se não é, então, como diz, tem alguma coisa errada aí. Então é isso. Se a sua vida é uma boa representação no altar do Senhor, ou seja, se esforça, se pede ao Senhor perdão dos pecados, se procura não praticar mais, se procura santificação, está se esforçando, então é uma vida, como diz, que está buscando o altar. Agora tem gente que é banda voou, nem vai chegando, mas ali a criatura dele tem um dom, que o Criador deu. Mas aí, como diz, se não se consertar, vai enterrar, como diz, o dom que Deus deu, por causa da própria conduta de vida, que não é uma boa representação no altar. Por aqui eu encerro hoje, só desce básico. Mas mais na frente vou falar bem mais profundo sobre esse assunto. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos. Seja conosco, nos livra do mal, nos abençoa, nos fortalece. Meu Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor, nosso Deus, bondoso e eterno Pai, as doces e poderosas consolações do digníssimo Espírito Santo do Senhor Deus, repouse sobre a igreja do Senhor na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém.